Obrigado. Nós estamos na série Quem Deus é. Há algum tempo Deus vem nos conduzindo em direção a algo diferente. Deus vem nos movendo diferente como igreja. E a conferência foi uma resposta, uma confirmação de Deus para tudo aquilo que Deus já vem falando ao nosso coração. E na primeira mensagem da série nós falamos sobre a importância de nós termos um conceito, de restaurarmos o conceito de Deus, acerca da majestade de Deus, da excelência de Deus, né, de entendermos quem Deus é e de restaurar a reverência a Deus que nós perdemos até mesmo quando estamos na igreja. Na segunda série nós falamos sobre como é possível conhecer um Deus que não é possível ser conhecido através da razão, da sabedoria humana, mas apenas através de um coração quebrantado, através do arrependimento, através de um relacionamento com Ele, de uma vida de intimidade com Ele. Hoje nós vamos começar a falar sobre os atributos de Deus e, ao contrário do que muita gente pensa ou fala, atributos não são características de Deus. Características têm a ver com aquilo que nós temos. Os atributos são verdades acerca de quem Deus é. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus é amor, a Bíblia não diz que Deus tem amor, a Bíblia diz que Deus é amor. Então, os atributos falam acerca daquilo que foi revelado por Deus acerca dele mesmo e de que é verdadeiro acerca da revelação de Deus. E hoje nós queremos falar sobre o Deus presente, o Deus onipresente, o Deus onisciente, que eu queria resumir numa frase que é o Deus que me vê. Diga comigo, o Deus que me vê. Salmo 111, versículo 10, ele vai dizer o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. O que é sabedoria? Sabedoria é o conhecimento de Deus aplicado, é o conhecimento de Deus vivido. E o texto está nos dizendo que o conhecimento de Deus começa pelo temor. Como nós vimos na semana passada, só pode conhecer a Deus, só pode conhecer, saber quem Deus é, quem teme a Deus, né? Só conhece a Deus quem o teme, quem tem um coração quebrantado, quem o busca de maneira reverente. Não é pela sabedoria humana, não é pela inteligência, mas é pelo temor, pela reverência, pelo quebrantamento, pela humildade, pelo arrependimento. E só vive de acordo com a vontade de Deus quem o teme. Mas a gente precisa ter uma compreensão correta acerca do que é o temor, porque se o temor é o princípio da sabedoria, é o princípio do conhecimento de Deus, então se eu não temer, eu não posso conhecê-lo. Se eu não conhecê-lo como ele é, eu posso criar um Deus à minha imagem, eu posso criar um Deus na minha mente e adorá-lo como se fosse o Deus verdadeiro, como aconteceu com Paulo, que ele, na cabeça dele, ele servia a Deus, ele adorava a Deus, quando na verdade, quando ele tem um encontro real com Jesus, ficou claro que ele perseguia a Deus. Então nós precisamos entender que compreender o conceito de temor é a base para que a gente possa conhecer a Deus, saber quem Deus é. E eu encontrei uma definição sobre temor que me chamou muito a atenção, né? A palavra temor, a origem dela, a raiz dela no original é ierê, que vem de uma outra palavra chamada lirote. E essa palavra, essa tradução para temer, ela tem vários significados, entre eles a reverência, a obediência, sabe, a magnitude, a excelência, a beleza. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós devemos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Mas tem uma definição para essa palavra sobre temer que me chamou muita atenção, que quer dizer que temor quer dizer que o significado de temor é ver. Diga comigo, ver. Mas não é só ver. O significado dessa palavra nos leva para uma
para uma definição dela no futuro, ou seja, verás. Temer é a certeza de que nós vamos ver, porque o que eu planto hoje eu colho amanhã. Quem está me entendendo? O temor de hoje resulta numa vitória de amanhã, e temer nessa ótica do ver é descansar no futuro. Temer, quando eu temo a Deus, sabe, eu já vejo o meu futuro, porque eu sei quem Ele é. Deus, Ele não somente está no nosso passado, como no nosso presente, mas Ele também já está, Ele já viu o meu e o seu futuro. E quando eu temo a Deus, eu vivo o presente de uma maneira tranquila, eu descanso em Deus, porque eu sei que Ele já viu o meu futuro. Quem está me entendendo? Ontem à noite eu estava falando com a minha esposa, ela está na Coreia, e lá já era domingo, e a gente conversando, né? E eu já tinha preparado uma mensagem, e na hora que a gente conversava, me veio esse insight, né? Batista não tem revelação, tem insight, né? Então, me veio esse insight. Eu digo, olha só, aqui é sábado, lá é domingo. Deus estava lá com ela, sim ou não? Deus estava aqui, mas Deus já estava lá. Deus estava no sábado, mas Deus já estava no domingo. Deixa eu te falar uma coisa, Deus já está no teu amanhã, Deus já está no teu futuro, Deus já conhece o teu futuro, Deus já viu. Quando você teme ao Senhor, você descansa, porque temer ao Senhor é a garantia de que Ele já viu o nosso futuro, de que Ele já sabe, de que Ele já tem a provisão, de que Ele já tem a providência, de que Ele já tem a solução. E temer a Deus dessa maneira nos faz descansar nele. E aí, o problema, diga comigo, temer é ver. Sabe, quando a gente olha para essa ótica, e temer nessa ótica do ver, sabe, é porque a gente crê que quem anda com Deus não perece, quem anda com Deus não fica pelo meio do caminho. Mas temer é ver o quê? Eu vou deixar essa frase aqui com você, eu queria que você guardasse muito essa frase no seu coração. Diga comigo, diga, temer é ver Deus me vendo. Vamos repetir só para você ficar com um pouquinho mais de raiva de mim? Diga, temer é ver Deus me vendo. O problema não é Deus me ver. Se você perguntar para 10 cristãos, para 100 cristãos, se eles acreditam que Deus os vê, que Deus é onisciente, que Deus é onipresente, que Deus vê tudo a todo tempo, em todo instante, todo mundo vai responder que sim. Eu sei que Ele me vê, eu sei que Ele te vê, sabe? Mesmo o teu esposo, a tua esposa não te vê, o pastor não vê, o líder não vê, mas Deus te vê, Deus te enxerga onde ninguém te enxerga, Deus sabe de tudo o que se passa na sua vida. E isso é maravilhoso por um lado, porque nós podemos descansar nele. Mas por outro lado é desafiador saber que Deus nos vê o tempo todo. Existem dois lados dessa moeda. Sabe, a questão aqui hoje não é saber que Deus me vê, porque temor não tem a ver com Ele me ver. Essa definição de temor tem a ver porque eu crendo ou não, Deus me vê. A Bíblia vai dizer que os olhos dele são como chamas de fogo que contempla tudo e a todos. Abraão vai definir, vai chamar a Deus como o Deus a quem tudo vê. Então, Deus vê tudo, e a questão não é essa. A questão não é saber que Ele me vê. A questão é eu ver o Deus que me vê. Porque às vezes Deus está me vendo, mas eu não estou vendo que Ele está me vendo. Eu estou vivendo como se o fato dEle me ver a todo instante, dEle ser onipresente, dEle ser onisciente, não fosse verdade. Sabe, você acha que Deus não está vendo sua situação? Você acha que Deus não viu como você entrou aqui? Sabe, Ele viu tudo, a questão não é Ele. Sabe, Ele já está usando a palavra para dizer para você. Sabe, eu vejo a sua necessidade. Sabe, eu vejo a sua circunstância. Eu vejo a sua dor, eu vejo a sua luta. Eu vejo a sua angústia. Sabe, eu já observei tudo, a questão não sou eu. Então, se a questão não é Deus, qual é a questão? Eu sou pastor há 19 anos.
e já fiz muito gabinete pastoral. Inclusive com alguns que estão aqui. Eu vou apontar o dedo. Já fiz com todos praticamente, né? Isso é bom, isso faz parte da vida cristã. Tem gente que nunca tem problema e eu tenho medo desse tipo de gente. Eu tenho medo de gente que não é humano. Porque quem nunca tem problema, você não é humano. Mas durante esses atendimentos, às vezes a gente recebe pessoas para resolver algumas situações. E quando a pessoa sai dali, sabe, me vem aquele sentimento de dizer assim: meu Deus, se aquela pessoa soubesse que Deus a vê o tempo todo, ela não teria entrado nesse problema. Ela não teria se metido nisso. Sabe, porque parece que de vez em quando a gente sofre de alguns lapsos temporais de memória, sabe, de amnésia, sabe, a gente se mete em cada situação, em cada confusão, sabe, que parece que a gente esquece que Deus existe, ou a gente esqueceu que Ele é um Deus que nos vê. Deus nunca deixa de nos ver, porém, muitas vezes nós deixamos de ver Deus como alguém que nos vê. Ele não deixa de ver, mas a gente perde essa percepção, sabe? E uma garantia que eu tenho aqui nesse momento é que Ele está aqui, Ele está conosco, porque a promessa dele é que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está vendo exatamente tudo o que está acontecendo agora. A Bíblia diz que Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele conhece cada palavra antes que ela chegue à nossa boca. Então deixa eu te falar uma coisa. Para de lamentar quem foi, porque quem está é poderoso para fazer. Para de lamentar. Sabe, você fica lamentando. Deixa eu te falar, quem está, pode. Diga comigo, quem está, pode. E Ele está contigo. Ele está te vendo. Ele sabe o que está acontecendo. Sabe, Ele não te abandonou, fica tranquilo. Sabe, Deus nos vê a todo instante. Ele é onipresente, Ele é onisciente. A questão é eu ver Deus me vendo. Como que é isso, pastor? É não perder a percepção de que Ele está me vendo. Não ter esses lapsos de memória que Deus está me vendo. Por quê? Porque quando eu perco essa percepção, a noção de que Deus está me vendo, eu começo a abrir prerrogativas na minha vida. Quem está me entendendo? Eu começo a abrir concessões que vão ser perigosas para a minha caminhada com Ele. Eu começo a abrir concessões que vão ser perigosas e que podem comprometer inclusive o cumprimento do propósito e da promessa dEle na minha vida. Eu começo a abrir concessões e eu começo a dizer: ah não, isso aqui não tem nada a ver. Ah não, sabe, tanto faz. Deus não liga para isso. Se Deus liga para os centímetros que teriam na arca de Noé, se Deus liga, sabe, para os detalhes que seriam construídos no templo, Deus não vai ligar para as suas escolhas e para o seu comportamento. Porém, quando eu perco a percepção de que Deus me vê a todo instante, quando eu perco a percepção de que Deus é onipresente, onisciente, eu começo a abrir prerrogativas, eu começo a abrir concessões para mim, como se o meu Senhor não estivesse ali. Você estava tão feliz no louvor, por que você está tão quieto? Eu nem comecei a pregar ainda. Diga assim: temer a Deus garante o meu futuro. Sabe, tem gente preocupado em fazer o pé de meia. Não, pastor, sabe por que eu fiz isso? É porque, pastor, só sabe, é oportunidade. Se eu não fizer agora, depois eu posso passar necessidade. Não, ei, quem teme a Deus e sabe que Deus não só está no passado, no presente, mas está no seu futuro, ele olha para Deus e ele descansa, porque ele sabe que o mesmo Deus que trouxe, que sustentou, que proveu, que prosperou, que manteve ele até aqui, é o mesmo Deus que vai continuar mantendo, provendo e prosperando ele daqui para frente. Quem teme a Deus vai encontrando a provisão na caminhada. Quem teme a Deus vai encontrando sustento na caminhada. Quem teme a Deus, sabe, não precisa fazer o meu pé de meia. Sabe o que é meu pé de meia? É Deus. Eu poderia ter um bom recurso na minha conta, guardado, como segurança, como garantia. Eu aposentei ano passado. Quando você aposenta, você ganha um dinheirinho a mais.
Não tem. Ah, pastor, isso é falta de planejamento. Existem as duas coisas, você tem que ter planejamento. Mas tem gente que está botando a sua confiança e a sua esperança no recurso. E Deus está querendo que você entenda que quando nós tememos a Ele, que quando nós entendemos que Ele é um Deus que nos vê e que está conosco a todo instante, a nossa dependência vem dEle. Está andando com Deus? Tem certeza que anda com Deus? Então descansa a tua alma, porque tudo aquilo que tiver que ser colocado na tua mão, na tua vida, na tua descendência, na vida dos teus filhos, na vida dos teus netos, Ele vai prover. Por quê? Porque Ele é um Deus que vê, Ele é um Deus que está presente. E a ideia de descansar para o futuro, sabe, para nós dessa geração é algo muito valioso. Tem gente que está muito perturbado, apressado, ansioso. Quem anda com Deus de verdade, ele descansa com relação ao futuro. Pastor Emerson lê um texto aqui. Abraão, ele vai sacrificar o seu filho tranquilo. Por quê? Porque ele já sabia que Deus já tinha provisão. Ele não sabia como ia ser, ele não sabia em que momento ia ser, ele não sabia o que era, o que ia ser o sacrifício, mas ele sabia que o Deus que tinha dado Isaac de presente para ele sabia que o Deus que havia provido o filho que ele não podia ter, também era poderoso para prover o sacrifício. A Bíblia diz que quando ele levanta a mão para sacrificar o seu filho, e Deus manda ele parar, quando ele olha para o lado, o sacrifício já estava lá. Não é que chegou na hora, não, já estava lá. Quem está me entendendo? Já estava lá, porque Deus vê o nosso futuro, Deus vê o nosso presente, sabe? Deus quer que a gente descanse nele, sabe? Agora, tratar temor nessa ótica de ver Deus me vendo, além da gente andar com segurança aqui na terra, andar também com reverência. Porque a gente quer poder, a gente quer unção, a gente quer viver o sobrenatural, sabe? Mas aí eu preciso entender que eu preciso honrar esse Deus do sobrenatural, o Deus que faz milagres, o Deus que libera unção. Eu tenho que agradar o Deus do sobrenatural, eu tenho que andar com esse Deus do sobrenatural. E tratar temor nessa ótica de ver Deus me vendo, é tratar mais duas áreas, pelo menos, na nossa vida. Quantas áreas? Quantas áreas? Duas. Primeiro, reputação. E segundo, caráter. Tratar temor é tratar reputação e tratar caráter. Quem quer viver uma vida de temor se preocupa com essas duas áreas. Quem quer viver um sobrenatural, quem quer ver a promessa de Deus se cumprindo, quem quer ir além da sua capacidade humana, quem quer viver coisas extraordinárias, quem quer fazer a diferença, precisa, sabe, essas duas áreas são imprescindíveis, que você cuide delas, que você zele por elas. Agora, o que é reputação? Reputação é o que as pessoas pensam de mim. É aquilo que as pessoas pensam sobre mim. Preste atenção, não é o que elas sabem, é o que elas pensam. E o que elas pensam sobre mim é definido pelo quê? Definido pelo meu comportamento. À medida que elas vão me vendo o meu comportamento, elas vão formando opiniões a nosso respeito. De acordo com a maneira como eu conduzo a minha vida publicamente, elas vão analisando e tirando conclusões ao meu respeito, que podem ser verdadeiras ou não. Porque elas estão formando uma opinião em cima daquilo que elas veem, e não em cima daquilo que elas verdadeiramente sabem. Sabe assim, é como se ela dissesse: olha, pelo que me consta, pelo que eu conheço dele, pelo que eu convivo com ele é uma pessoa boa, é uma pessoa que gosta de servir, é uma pessoa honesta e tal. As pessoas vão criando um juízo de valor a partir disso, a partir do nosso comportamento. Ah, pastor, a reputação não é importante? É lógico que é importante. Tem gente que diz assim: eu não me preocupo com o que as pessoas pensam, importa é o que Deus vê. Calma, as duas coisas são importantes. E isso a Bíblia vai dizer. Sabe, a Bíblia vai dizer que nós precisamos sim nos preocupar com a maneira como as pessoas nos veem. A gente precisa se preocupar com isso, sabe, preocupar com a reputação é importante. A Bíblia, ela manda em Mateus capítulo 5, a Bíblia vai dizer: vocês são o sal da terra e a luz do mundo.
A Bíblia vai dizer que nós precisamos nos preocupar, nós precisamos ter um bom testemunho para com os de dentro e para com os de fora. O que é isso? Reputação. A gente precisa se preocupar com a maneira como as pessoas estão nos vendo como cristãos. A grande pergunta é: como que as pessoas estão te vendo como cristão? Como que o que o teu comportamento está comunicando? Porque hoje, nessa geração, tem pelo menos 3 maneiras de você comunicar coisas acerca de quem você é que talvez você nem perceba. A primeira delas é com quem você anda. Com quem você anda fala muito a respeito de quem você é. Para quem está te vendo. Ok? Nós estamos falando de reputação. Segunda maneira de comunicar para as outras pessoas aquilo que eu sou: o que você posta. Você está entregando praticamente tudo da sua vida hoje através do que você posta. Seu nível de maturidade. Ou você acha que alguém adulto e maduro fica dando indireta na internet? Isso é coisa de adolescente, gente. É porque tem gente que vê a Bíblia diz que o reino dos céus é dos pequeninos, só que tem gente que pensa que é dos infantis. O reino do céu não é dos infantis, é dos pequeninos. Pequenino fala de humildade, de quebrantado. Infantilidade fala de imaturidade. Então aquilo que você posta fala muito acerca de quem você é para as pessoas. Voltei para a atividade física. Eu estou fazendo um trabalho de recuperação do meu tornozelo. E o personal, eu queria que ele fizesse comigo no prédio lá do condomínio onde eu moro. E ele falou: pastor, essa primeira parte precisa ser na academia, porque aqui no prédio não tem o que eu preciso. E eu falei: ok, mas quando terminar essa parte a gente volta para o prédio. Ele falou: pastor, por quê? Eu digo: cara, porque não dá. A galera está indo para a igreja com a roupa que era para ir para a academia. E está indo para a academia com a roupa que era para ir para a praia. E aí, se você for para a praia, sobrou nada. O que você posta, com quem você anda e a maneira como você se veste. São 3 coisas que estão comunicando a teu respeito e você não sabe. Quando você chega num ambiente, se você chegar num ambiente de bermuda, camiseta regata, as pessoas vão te tratar de uma maneira. Se você chegar bem vestido, as pessoas já vão te tratar de outra maneira. Ah, pastor, mas nem sempre as pessoas têm... É exatamente disso que nós estamos falando. Reputação é aquilo que as pessoas pensam sobre você. E o que elas pensam sobre você é você que está comunicando para elas. Se alguém manda um vídeo imoral para você no WhatsApp, o problema não é o vídeo. A questão é por que aquela pessoa se sentiu à vontade de mandar um vídeo para você. Porque se ela mandou, se ela teve coragem de mandar, é porque você de alguma maneira está comunicando para ela que não tem problema para você, que aquilo ali para você é normal, que aquilo ali para você está tudo bem. Quem está me entendendo? Por que faz anos que eu não recebo conteúdo desse tipo? Porque as pessoas sabem. Por que quando eu chego em determinadas rodas de amigos e eles estão conversando sobre algum assunto, ele diz: vamos mudar de assunto. Porque o que eu comunico para eles faz eles entenderem algo a meu respeito. Sabe, quando diz que você é o sal da terra, veja como você anda. Porque as pessoas têm que olhar para você e ter uma boa impressão de você como cristão. E a minha pergunta é: o que as pessoas pensam sobre você a partir do teu comportamento? Mas tem uma outra questão que sustenta essa reputação. Essa reputação é importante, mas ela não é tudo. Sabe por quê? Só a reputação, sem essa palavrinha chamada caráter como base, isso desmorona a qualquer momento. Isso não se sustenta. No meu dicionário, eu diria assim: uma hora a casa cai. Sabe, porque a gente não engana todo mundo por todo tempo. Você engana alguns por algum tempo, mas não se engana todos por todo tempo. Reputação sem caráter tem prazo de validade. A Bíblia diz que não há oculto que não venha a ser revelado.
Eu falo para os meus filhos, eu não preciso ir atrás de nada. Eu não preciso. Vai chegar na minha mão. Primeiro porque eu oro. E aí se você tem um marido, ou uma esposa, ou um pai, ou um filho que ora, porque a verdade vai chegar. Não há oculto que não venha a ser revelado. Sabe, então, o que sustenta a reputação é o caráter. E o que é caráter? Se a reputação é o que as pessoas pensam sobre nós, caráter é o que Deus sabe sobre nós. Se reputação é o que elas pensam, então deixa elas pensarem, eu vou andando, eu vou vivendo a minha vida de acordo com a vontade de Deus, sabe? Só que tem muita gente que quer viver uma vida baseada na reputação e acaba que vive interpretando um papel. Tem algum ator profissional aqui? Tem alguma atriz? Tem algum servo do Deus Altíssimo? Você não é ator, você não é atriz, você é servo do Deus Altíssimo. Você é servo do Deus que a tudo vê. Então você precisa viver uma vida vendo um Deus que a todo instante te vê, sabe? Então reputação é importante. Você não pode dizer assim, eu não estou nem aí porque as pessoas falam, eu não sou isso mesmo, eu não estou nem aí. Não, a Bíblia não fala disso. A Bíblia diz que você tem que ter um bom testemunho na escola. As pessoas têm que ver você como uma pessoa responsável no teu trabalho, alguém que chega no horário, alguém que é responsável, alguém que é confiável, alguém que é competente naquilo que faz, porque a excelência glorifica a Deus e inspira pessoas. Você tem que se preocupar como as maneiras estão te vendo, a maneira como as pessoas estão te vendo, sabe, na faculdade, na escola, porque já disse alguém, não sei quem, que às vezes você vai ser a única Bíblia que muitas pessoas vão ler. Mas o caráter é o que sustenta essa reputação, porque caráter é o que Deus sabe. Se as pessoas só pensam, e elas podem pensar errado, mas Deus jamais se engana, porque Ele vê. Caráter é o que Deus sabe sobre você. Então vamos lá. Você pode estar olhando para mim, você pode me conhecer pelo meu comportamento, pelas minhas redes sociais, dizer, pastor, uma bênção, pastor é gente boa, pastor é isso, pastor é aquilo. Mas será mesmo? Porque o que você, a opinião que você tem a meu respeito é baseado naquilo que eu revelo para você através do meu comportamento. Você pode muito bem estar me aplaudindo de pé e o céu está me vaiando. Mas da mesma maneira também, você pode estar me criticando e o céu está me aplaudindo. Quem está me entendendo? Então a gente precisa entender isso, sabe? Diga para alguém, diga, não se preocupe com vaias, nem com aplausos. Agora diga bem forte, diga, se preocupe em temer a Deus. Essa é a nossa preocupação. Porque a unção de Deus é para quem teme a Ele. Deus não vai dar unção para pessoas irresponsáveis, para meninos. Deus não vai dar unção para quem não sabe o que é unção, para quem não quer ter responsabilidade com a unção de Deus. E se Ele der e nós não tivermos responsabilidade, Ele tira. E eu não estou falando, quando a gente fala de unção, é muito comum a gente pensar em pessoas gritando, pulando, bolando, caindo, né? Não tenho nada contra isso. Eu falo aqui na igreja o seguinte: aqui você é livre. Você pode plantar bananeira no culto, você pode bolar, você pode fazer o que você quiser. Você pode cair. Eu só quero ver o que isso vai mudar a tua vida amanhã. Eu só quero ver o que vai mudar, porque a experiência que não muda quem nós somos pode ter sido com tudo, com a areia do chão, com o vento, com qualquer coisa, menos com Deus, porque toda experiência com Deus deixa marca e deixa transformação na nossa vida. Quem está me entendendo? Então a gente precisa entender isso, sabe? E quando eu olho para a unção,
A unção que eu sinto, sabe, que Deus está liberando sobre nós. Esses dias Deus vem trabalhando nos últimos 2 meses de uma maneira diferente. É para você vencer, sabe, no escuro da vida, para você vencer no secreto. Eu não tenho nada contra pular, contra cair, contra dançar, contra correr, contra rodopiar, contra rodar no manto, nada disso. Isso é bom. A grande questão é quem somos nós, sabe, porque a unção que eu acredito, ela não muda, ela tem poder para manifestar os dons de Deus na minha vida na igreja, mas ela também tem poder para fazer de mim um homem e uma mulher de Deus no meu trabalho. É essa unção que eu acredito. É esse poder, sabe? Não é uma unção para você chorar, é uma unção que você pode até chorar. Eu sou chorão pra caramba, tem até figurinha minha aí chorando, sabe? Depois a gente conversa com os jovens aí. É uma unção que Deus está te dando para você vencer nos bastidores, no lugar secreto, onde você está perdendo. Deus disse que vai fazer você vencer onde você está perdendo. Há uma vitória para você, essa vitória é numa área da tua vida que você está perdendo. Essa unção, ela vai quebrar alguma coisa nos bastidores da tua vida, sabe, que ninguém conhece, mas Deus conhece. Se ninguém vê, mas Deus vê. Você acha que ninguém sabe, mas hoje você vai sair daqui com a concepção correta de que Deus está vendo. E Deus não só está vendo, como Ele vai se manifestar. Ele vai manifestar uma unção no lugar onde ninguém vê. E Ele vai quebrar todo jugo. Ele vai libertar, Ele vai transformar, não só na tua vida, sabe, na vida dos teus filhos, do teu esposo, da tua esposa, dos teus familiares. Tem coisas que você nem sabe, mas Deus sabe, e Deus está derramando uma unção que despedaça o jugo naquele lugar onde ninguém vê. Aleluia, aleluia. Sabe, não é onde você está vencendo. Onde você está vencendo, as coisas estão acontecendo. Onde você vence, você sabe que vence, mas você sabe onde você tem perdido. E talvez só você saiba. Vocês vêm para a igreja, você está encharcado da presença de Deus, mas 2 dias depois você está vazio, porque há furos e a unção vai escapando. Mas hoje é cimento do céu aqui para a gente rebocar. Hoje há uma unção para rebocar essas paredes, sabe, para que a unção dele não se perca, sabe, para que você possa viver a promessa. Você vai reter a unção para que o propósito de Deus possa se cumprir na sua vida. Sabe, diga comigo, diga: temor é ver Deus me vendo. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Você tem uma decisão para tomar. Que decisão é essa, pastor? A quem você quer agradar? Porque agradar o Senhor muitas vezes vai ser desagradar pessoas. Agradar o Senhor muitas vezes vai ter que desagradar a nossa própria carne. Quem está me entendendo? Sabe o que é o problema? É que a gente quer agradar todo mundo. E a Bíblia diz que não dá para servir a 2 senhores. Ou você vai agradar um, desagradar o outro, ou você vai agradar um, desagradar o outro. A gente quer agradar todo mundo, mas não é possível. E quando a gente decide que vai agradar só um, a gente escolhe a pessoa errada. Você prefere agradar o namorado do que agradar a Deus. Ai, acho que você não devia ter vindo hoje. Você prefere fazer a vontade do teu namorado do que a vontade de Deus. Você prefere ficar bem com a tua namorada do que ficar bem com Deus. Você prefere ficar bem com o teu chefe e fazer o que você não deveria fazer para não ficar bem com Deus. Você prefere confiar na segurança do teu chefe do que na segurança de Deus. Você prefere agradar a pessoa errada. Para você agradar a Deus e ver Ele satisfazer os desejos do teu coração, você vai ter que desagradar alguém, inclusive a você mesmo. Liberdade não é eu fazer tudo o que eu quero. Liberdade é eu poder dizer não para aquilo que não me faz bem. Temor é ver Deus me vendo. Deus me vê onde o marido não vê.
Deus vê onde a esposa não vê, Deus vê onde o pai não vê, Deus vê onde a mãe não vê, Deus vê onde o pastor não vê, onde Deus não permite que nem o profeta veja, mas Ele vê. E é essa concepção que nós precisamos ter acerca de Deus. Sabe, de que tem lugares que só está você lá, mas Deus te vê. E eu quero analisar com você 2 textos. Você que estava pensando que eu não ia ler a Bíblia, eu vi nessa igreja preta, bem que disseram, essa igreja preta ninguém nem lê a Bíblia. Pastor, nem leu a Bíblia. Eu vou te dar 1 minuto para você me pedir perdão. Pode ser em espírito, tá? Para não te expor. Olha o que diz Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 11. Lembra, nós estamos trabalhando o temor na ótica dos bastidores da vida, do lugar onde eu preciso da unção de Deus. E eu preciso da unção de Deus não somente para subir aqui e pregar. Talvez eu precise da unção de Deus muito mais onde ninguém me vê do que quando eu estou em público. Subir aqui e pregar, com o tempo fica fácil, você aprende, a oratória você aprende a interpretar, você aprende, sabe, a fazer as coisas acontecer, você aprende os cacuetes do ministério, toca aquela música, não, essa aqui se tocar, o negócio pega, aqui, agora deixa eu te falar uma coisa, lá no secreto, ou tem unção para despedaçar o jugo, ou então não vai mudar. Então nós estamos trabalhando nessa ótica. Eu preciso que você caminhe comigo dentro dessa concepção de que temer é ver Deus me vendo. O texto diz, Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 11, diz assim: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados, e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder ou juiz entre nós? Quer me matar como matou o egípcio? Moisés teve medo. Moisés temeu e pensou: com certeza já fui descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. O versículo 11 diz: sendo Moisés adulto. Ei, você precisa crescer. A unção nos faz crescer. A unção nos faz mudar de comportamento. Não dá mais para ter tanto tempo de vida cristã e continuar fazendo beicinho. Não dá mais para não ter maturidade para resolver problema, para sentar e conversar como gente adulta. Moisés, já adulto, foi a um lugar onde estavam os seus irmãos. E Moisés, morando na casa de Potifar, para você entender, Moisés era hebreu. Hebreu aqui é o povo de Deus que estava sendo escravizado no Egito. Mas Moisés, toda aquela história, foi lançado no rio, foi pego pela filha do faraó e foi criado no palácio, mas o seu sangue, a sua identidade, o seu DNA era de hebreu. Quando ele sai e vê um egípcio batendo no hebreu, ele vai lá e mata o egípcio. Ele viu que os seus irmãos estavam sofrendo. Só que o texto diz no versículo 12, o texto fala algo que me chama muita atenção. O texto diz: correu o olhar por todos os lados. Vamos usar minha tradução, pastor Marquinhos Maciel, nova tradução na linguagem do Valparaíso. A Bíblia diz que ele passou o pano. Faça comigo assim, ó. Agora você que é desobediente, agora é a tua vez, bora. Tem gente que não tem jeito, né, cara? Não faz na primeira vez, só vai se for, né? Deus está vendo. Se você não consegue obedecer uma instrução tão simples, imagina uma mais complexa, né? Então vamos lá, agora é a sua vez. Deus está te dando a oportunidade. Vamos lá. Até o tecladista tinha ficado para trás, né? Tá certo. Está no altar, hein, varão? O texto diz que ele olhou para todos os lados. Sabe,
Moisés, quando ele vê aquela cena, ele não gosta, mas antes a Bíblia diz que ele olha para todo lado, para ver se tinha alguém. Sabe, você já fez isso na vida, sim ou não? Por favor, é uma pergunta retórica, responda para você mesmo. Antes de falar de alguém, eu vou dizer o CPF. Antes de você falar de alguém, você olha assim para ver se não tem alguém que conhece. Você dá aquela olhadinha assim, para poder falar. Será que você já fez isso? Antes de acessar? Ih, está ficando sério o negócio. Antes de você dar aquela acessadazinha, você já vê se tem alguém. Pois é, foi o que Moisés fez. Lembra que nós estamos tratando de temor, sabe, de um lugar secreto, de uma unção que Deus tem para quebrar o jugo nesse lugar secreto, de uma unção que Deus tem para transformar o teu caráter, que vai sustentar a tua reputação. Sabe, você vai continuar sendo um exemplo não só aparentemente, mas você vai ser um exemplo também no secreto. Sabe, se Deus não quebrar o jugo lá, não adianta. Se Deus não libertar lá, não tem jeito. Por quê? Porque uma hora a casa vai cair, uma hora a reputação não vai se sustentar, porque uma hora o que está oculto vai ser revelado. Sabe, ele olha para um lado e para o outro, e o texto diz que quando ele não vê ninguém, ele viu que não tinha ninguém. Quem é você quando não tem ninguém te olhando? Você é a mesma pessoa do que quando tem alguém? Você ora quando ninguém está vendo? Você roda no manto? Não, vou fazer, não, vai virar figurinha. Você roda no manto quando ninguém está vendo ou só na igreja para as pessoas verem? Você chora na sua intimidade, no seu quarto com Deus ou só quando a câmera passa? Quem é você quando as pessoas não estão vendo? Sabe, quem é você lá no teu trabalho, na faculdade, na escola, na tua empresa? Quem é você na hora de assinar um papel lá que ninguém está vendo, que você está sozinho? Essa é a pergunta. Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você? Sabe, porque nem todo momento as pessoas que exercem autoridade sobre a nossa vida vão estar perto. Por mais que eu queira, eu não consigo estar 24 horas vigiando meus filhos. Não tem como. Não tem como seus pais estarem com você 24 horas. Não tem como seu chefe estar olhando você 24 horas. Não tem como as autoridades, não tem como seu pastor estar ali com você, seu líder estar com você 24 horas. Não tem como. Agora, se eu estou vendo Deus como um Deus que me vê, eu tenho a todo instante a percepção que a maior autoridade está comigo. Quem está me entendendo? Minha mãe não está, meu pai não está, meu pastor não está, meu líder não está, meu chefe não está, mas Deus está. E se eu tiver essa percepção, eu vou me mover de maneira diferente. Se eu tiver essa percepção, eu vou me mover de maneira diferente. Sabe, o texto diz que ele olhou de um lado para o outro e não tinha ninguém. E o que ele fez? Matou o egípcio. Matou e enterrou na areia. Só que o dedão ficou de fora. O dedão ficou de fora, sabe por quê? Porque não existe pecado perfeito. Não existe pecado perfeito. Sabe, não ignorem o altar de Deus. Não compreendam de maneira errada o propósito do altar. O altar é um lugar que, quando qualquer pessoa que sobe aqui, uma das funções aqui é pregar a palavra para vocês de consolo, de ânimo, de renovo, de vitória. Sabe, tudo isso é função do altar. Mas a função do altar também é não deixar você pecar tranquilo. Você pode fazer o que você quiser lá fora, mas quando você entrar nesse lugar, você vai ter a percepção de dizer: ai, 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 ele viu, ai, 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 eu pensei que não tinha ninguém, mas Deus viu. Sabe, a presença do Espírito Santo aqui vai te constranger a ponto de não te deixar pecar tranquilo. Isso é função do altar. Infelizmente, os dias de hoje tem se usado o altar apenas para fortalecer, para animar, para consolar, para confortar, e tudo isso também é.
Mas uma das principais funções do altar é não deixar você ir para o inferno, é não deixar você pecar tranquilo. Você pode fazer o que quiser lá fora, mas quando você entrar aqui, você vai ser confrontado pelo pastor, não, pela palavra, pela presença de Deus, pelo Espírito Santo de Deus que habita nesse lugar. Aleluia! Aleluia! Ele viu. Eu sinto que Deus está derramando uma unção para você vencer nos bastidores da tua vida. A Bíblia diz no versículo 13 que ele matou e enterrou. Só que no dia seguinte ele foi dar outra volta. Pensa num cara para gostar de andar. Soltar ele e a pastora Ana na 25 de março. Dá certinho. Moisés vai dar outra volta. E agora ele vê dois hebreus brigando e ele vai interferir. Sabe? Olha que coisa interessante. Ele foi corrigir o hebreu. Moisés tinha matado um cara no dia anterior, enterrado na areia. Agora ele vai corrigir o hebreu. O que tem de gente com coisa enterrada na areia, querendo dar lição de moral nos outros. O que tem de gente com trave no olho, querendo tirar o cisco do olho do outro. Tem gente pensando aqui, se fulano tivesse aqui. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não fala com quem não está presente. Então se ele não está aqui, não era para ele, é para você. Liberta desse espírito de Eva, de querer transferir. Não, é contigo que Deus quer falar. Talvez tenha algo em oculto que só você saiba, que só você conheça, que só você estava lá até hoje, mas hoje você descobriu que Deus também está lá. Deus está lá para quê? Para me condenar, pastor? Não, Ele está lá para te confrontar, para te transformar, porque Ele tem algo grande para fazer na tua vida, Ele tem algo grande para entregar nas tuas mãos, mas antes de fazer e de entregar, antes de fazer através de você, Ele precisa fazer em você. E você entrou aqui achando que ninguém sabia e que ninguém estava vendo. Mas você vai sair daqui com a certeza de que Ele vê. Com a concepção, você vai sair daqui vendo um Deus que te vê. Sabe, nós estamos tratando de caráter, o oculto da nossa vida, uma área que só você e Deus sabe. É lá que você vence e é lá que você perde. O que você vive no público é o resultado da tua vida no privado. Você só vai ter um testemunho, sabe, uma reputação. A Bíblia diz que o nome limpo é melhor do que o ouro mais puro. Você só vai manter isso até o final da sua vida se você tiver um secreto, se você tiver um lugar secreto onde as coisas acontecem. Se você for a mesma pessoa em público que você é, se você for a mesma pessoa no secreto que você é em público. Ele viu os hebreus brigando e ele foi lá. Aí um rapaz estava sendo repreendido, disse: quem te colocou por juiz entre nós? Porventura você vai querer me matar também como matou o egípcio? Ai. E a Bíblia diz que Moisés teve medo porque ele disse: alguém viu. Diga: Deus viu. Ele vê. Mas esse não é o problema. Todo mundo entrou aqui sabendo que Deus vê. Que Deus vê tudo, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente. Mas você vai sair daqui vendo o Deus que te vê. O problema não está nele, está em nós. Quando eu acho que eu posso fazer, que não tem problema, sabe, que está tudo certo, que Deus não se importa com isso, sabe, ou que eu acho que eu estou conseguindo fazer escondido de todo mundo. Não. Sabe, Deus está... Enquanto eu estou pregando aqui, você está adorando. Enquanto eu estou pregando aqui, você está ouvindo. Sabe, eu tenho certeza, o Espírito Santo, Ele está indo lá no lugar mais íntimo. Ele está indo nos bastidores da tua vida. Sabe, nos bastidores, no lugar secreto dos teus filhos, da tua família. Sabe, o teu adversário estava agindo de maneira sorrateira para destruir tua casa, para destruir tua vida. Sabe, você acreditando que aquilo ali ia ficar a vida inteira escondido e ele te enganando. Mas esse engano está caindo hoje. Sabe, Deus está indo lá e a unção dele, há uma unção de Deus para quebrar todo o jugo do secreto, sabe, para fazer uma obra naquele lugar que ninguém via, mas que Deus sempre viu. E aí Moisés, quando o egípcio fala, Moisés diz: mas quando eu matei ele não tinha ninguém. Eu olhei,
Não tinha ninguém. Pô, meu pai descobriu, mas quando eu acessei não tinha ninguém. Pô, minha esposa viu, mas quando eu acessei não tinha ninguém. Deixa eu te falar uma coisa. Não adianta apagar. Fica registrado no céu. E Deus vê. E Deus vai trazer à tona. E Deus vai tratar. E Deus vai curar. O diabo expõe para te destruir. Deus expõe para te transformar. Por quê? Porque Ele tem coisas grandes para fazer na tua vida. Sabe? Aprenda. Você não depende de mim, você não depende das pessoas, você depende de Deus, sabe? Então, entenda, é a Ele que você tem que agradar, é com Ele que você tem que se preocupar, é com o que Ele está vendo que você precisa se preocupar, e não com o que as pessoas estão vendo. Com o que as pessoas estão vendo, você tem que ter um nível de preocupação, por causa do teu testemunho, mas a preocupação maior é o que Deus está vendo. Porque o que as pessoas veem, Deus vê. Mas nem tudo que Deus vê, as pessoas veem. Sabe, aí o texto diz que Moisés temeu. E ele disse, fui descoberto. Fui descoberto. Deus não tem prazer na tua vergonha, Deus não tem prazer na tua exposição. E é por isso que Ele está tratando aqui na igreja. Sabe, o texto diz que vendo que não tinha ninguém. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui tinha dificuldade de tirar 10 na escola? Tem mais gente, Deus está vendo. Nem todo mundo é inteligente que nem o Tiago. Vou fazer uma pergunta, se você tirar o 10. Talvez seja o seu primeiro 10 na vida. Você vai dar um glória a Deus assim, bem forte. Você tirar 10. Por que Moisés olhou? Para ver se não tinha 10. Você acertou. Ele olhou para ver se não tinha ninguém. Mas antes ele deu uma olhadinha para ver se tinha alguém, sim ou não? E vendo que não tinha ninguém, o texto diz. Sabe, é isso que a gente precisa nessa noite olhar. Quem eu sou quando não tem ninguém? Quem que eu sou quando não tem ninguém? Pergunte para alguém quem é você quando ninguém está vendo. Sabe, porque o grande problema hoje é o quê? É nós sermos um no meio da multidão e nós sermos outro quando não tem ninguém olhando. Esse é o grande problema dessa geração. É a gente ser um na rede social e a gente ser outro fora dela. É a gente ser um no altar e a gente ser outro fora do altar. É a gente ser um na igreja e ser um outro em casa. Esse é o grande problema. Sabe? Se tem algo que você não faria na frente de alguém, geralmente é algo que você não deveria fazer. Já começa por aí. Sabe, quando eu estou sozinho, que na verdade eu nunca estou sozinho. Você entrou aqui achando que em alguns momentos você estava sozinho, mas você vai sair daqui com a certeza de que você nunca está sozinho. Você nunca está sozinho para enfrentar suas lutas, suas tribulações, seus desafios. Deus sempre vai estar contigo, mas você também nunca vai estar sozinho para pecar. Tranquilo. Quem tem Deus para tudo. Quem está comigo? Sabe, e o texto diz que ele olhou para o lado para ver se tinha alguém. E como não tinha ninguém, na cabeça dele não tinha ninguém, ele mata o egípcio. A segunda pergunta para você tirar 10 e passar, e já está de férias a partir de 1º de julho. Se tivesse alguém olhando, na hora que ele passa o pano ali, se ele vê alguém, ele tinha matado o egípcio? Mas vocês são inteligentes demais. Claro que não. Não tinha. Ele matou porque ele achava que não tinha ninguém, que ninguém estava vendo. Mas tinha alguém vendo? Eu vou finalizar, eu vou para o último texto. Gênesis 39 nos conta uma história de José. José está no palácio. E diz assim o texto, a partir do versículo 7. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo. E o convidou, venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com nada nessa casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele.
Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava. Uma outra tradução diz: e fugia para não ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados se encontrava ali. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Diga comigo, ele recusou. Diga, não tinha ninguém, estava só os dois, mas ele recusou. Recusar ou aceitar é uma escolha sua. Agora, a escolha que nós vamos fazer depende da unção que nós carregamos. Às vezes você até quer recusar, mas você não carrega a unção que te dá força, autoridade, poder. Por quê? Porque a unção não vem da vida pública, a unção vem da vida de oração no secreto. Unção vem de relacionamento com Deus. Unção não vem de habilidade, de oratória. Unção não vem de cargo, de função, de título. Unção não vem de certificado, de diploma, de teologia. Unção não vem de título de pastor, de querubim, de quarta pessoa da Trindade. Unção vem de uma vida diária de intimidade com Deus. A Bíblia diz que José, a esposa de Potifar, que a Bíblia faz questão de dizer que era muito bonita, a Bíblia diz que todos os dias ela tentava assediá-lo para se deitar com ela. E a Bíblia diz que ele recusou. Primeira vez ele recusou. Só que o diabo, como diz um amigo meu, ele é austacioso. O diabo é ardil. E se você não tiver unção de Deus, você dança. Tem duas coisas que você tem que evitar: medo do diabo, e você também não pode menosprezar o poder que ele tem. E aí a Bíblia diz que, o que ela pensou? Ele não está se deitando comigo porque tem muita gente no palácio. Um dia o faraó sai, Potifar sai, e aí ela manda todo mundo embora. Ela dispensa todo mundo no outro dia. Copeiro, padeiro, limpeza, serviços gerais, todo mundo. Quando ele chega, não tinha ninguém. Porque na cabeça dela, estando só eles dois, ele ia cair. E na cabeça dela, ele ia ceder. Porque na cabeça dela, ele era um em público, mas no privado ele ia ser outro. Aqui ele rejeitava, mas quando estivesse sozinho ele ia ceder. E aí a Bíblia diz que José, no belo dia, chega para suas tarefas normais, foi trabalhar como você vai amanhã. E quando ele chegou lá, estava tudo armado. Ele olha e diz: cadê o padeiro? Cadê o copeiro? Eu não dispensei ninguém, porque ele era o chefe. Depois de Potifar era ele. Ele diz: eu não liberei ninguém. 7 de setembro, feriado nacional, tem ninguém trabalhando hoje, cadê o povo? E olha como o texto diz que das outras vezes ela convidava ele para se deitar. Dessa vez, quando não tinha ninguém, ela já agarrou ele, porque na cabeça dela já estava tudo certo. Na cabeça dela ele não ia resistir. Na cabeça dela, pelo fato de não ter ninguém, ele ia aceitar, ele ia cair. Só que a Bíblia diz que quando ela agarra ele, ele diz não. Ele recusa novamente. Ela diz: José, não tem ninguém aqui. Ele diz: tem. Ele diz: não. Ele diz, o padeiro. Ela diz: não, o padeiro eu liberei. Ele diz: mas tem alguém aqui. Ela diz: não, o copeiro eu também liberei. Ele diz: não, mas tem alguém aqui. Ela diz: não, o pessoal da limpeza eu liberei. Ele diz: não, mas tem alguém aqui. José, eu não estou entendendo. Eu liberei todo mundo, só está nós dois. Ele diz: não, o Deus que me vê está aqui, e eu não posso fazer isso contra o meu Deus. Aleluias. Aleluia. Se José não visse o Deus que o vê, ele teria dito: agora está só nós dois, está tudo certo, tem ninguém vendo. E ele teria cedido. Sabe, o problema é que a gente é um quando tem gente, e a gente é outro
quando não tem ninguém. Tem alguém da segurança aí, Márcio? Vê lá para mim que eu preciso que alguém me leve até o carro quando eu terminar de pregar aqui. Deus tem algo grande para fazer na sua vida, mas Ele te trouxe aqui porque Ele quer tratar coisas que só você e Ele conhece. Não é sobre uma unção para você manifestar aqui no público, não. É uma unção para quebrar o jugo que te domina no privado, no secreto. E que mais cedo ou mais tarde, se você não vencer, vai destruir toda a tua reputação. E Deus não tem prazer na tua exposição. Deus não tem prazer em te ver. Porque quando nós somos envergonhados, o nome de Deus também é. Queridos, ontem à noite eu orei muito para ter coragem de pregar essa palavra hoje. Porque você não tem noção do temor que há no meu coração de estar pregando essa palavra hoje. Porque eu sei o nível de responsabilidade, o quanto aumenta sobre a minha vida, sobre o meu testemunho. O diabo está ouvindo tudo que nós estamos falando. E eu sei qual é o plano dele. Deus sabe o quanto de temor eu estava e estou no meu coração para pregar essa palavra. Mas era isso que Deus queria falar ao meu e ao seu coração nessa noite. Fica de pé em nome de Jesus. Sabe, eu acho que o grande sonho de um pastor é você não se esquecer que o Senhor está com você. Sabe, é você não esquecer que Deus te vê para te ajudar a vencer todas as lutas, as adversidades, para te consolar, para te confortar, para te fortalecer. Mas Deus também te vê naqueles lugares e naqueles momentos que você não gostaria que Ele te visse. Diga comigo: temor é ver Deus que me vê. Entenda, não é só sobre Deus nos ver, porque se Deus nos vê, mas eu não vejo a Ele como um Deus que me vê, não faz diferença nenhuma na minha vida. O temor é quando eu consigo olhar para Deus como um Deus que me vê a todo instante. E como eu sei que Ele me vê a todo instante, o meu desafio é ser o mesmo quando eu estou sozinho e o mesmo quando eu estou em público. Quem está me entendendo?